Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 26º domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura deste domingo se encontra lá dentro da profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 25 até o 28, que nos diz assim: Assim diz o Senhor: Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Amados irmãos e irmãs, de antemão já peço a você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais. Assim você ajuda muito a esse trabalho a ser mais conhecido. Mas vamos começar entendendo o contexto da época. O profeta Ezequiel está dentro do contexto que nós chamamos da época do exílio da Babilônia. O que foi esse período histórico? Quando o rei Salomão morre, o reino acaba sendo dividido em dois. Isso porque nós temos uma parcela da população que quer viver de um jeito e outra parcela que quer viver do outro. E aí eles acabam se dividindo em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, que é o nosso foco aqui, tem como a capital a cidade de Jerusalém. E aí um certo tempo depois, o império chamado Império Babilônico invade a região do Reino do Sul 2 vezes. Numa primeira vez, apenas destrói algumas coisas, mas leva boa parte do povo que estava ali para a Babilônia, ficarem exilados lá. Em um segundo momento, faz uma segunda invasão, depois que quase tem um levante popular do povo, e nesse segundo momento se destrói o Templo de Jerusalém. O profeta Ezequiel, ele é um dos que nessa primeira ida de gente para a Babilônia, ele também vai junto. Então ele começa a ter alguns desafios em um primeiro momento. O povo, quando foi exilado da Babilônia, tinha uma esperança extremamente falsa de que o exílio seria rápido. Então qual era a visão que eles tinham? Vai ser muito rápido, em breve a gente vai voltar, vai ser tudo muito tranquilo, entende? Em um segundo momento também, o profeta vai denunciar que o povo que permaneceu em Jerusalém permanece no pecado. Então ele vai tanto diminuir essa esperança, que é a esperança falsa de que o exílio vai ser logo. Em um segundo momento, ele vai criticar o pecado do povo que está ali. Só que depois que se destrói o Templo de Jerusalém e tem esse segundo ataque, que outras pessoas vão para o exílio também, o povo começa agora a duvidar de Deus. Pensa comigo. O povo achava que o exílio ia ser rápido. Vem que agora o Templo de Jerusalém, que era o principal templo que eles tinham no quesito religioso, também foi destruído. Eles começam a dizer, nossa, Deus não está nos escutando. Deus nos abandonou. Deus nos deixou de lado. E aí o profeta também age nesse contexto para tentar elevar a visão do povo. Só que aí tem um problema que começa a acontecer na mentalidade das pessoas que estavam no exílio. Qual é a visão que eles tinham? Nós não somos pecadores. Na verdade, Deus fez uma aliança com todo o povo de Israel e nós que estamos aqui, estamos para pagar o pecado dos nossos antepassados e também de outros conterrâneos nossos que estão em pecado lá em Jerusalém, que estão em pecado lá no Reino do Sul, enquanto a gente está aqui sofrendo. Então, em momento algum, eles se sentiam também com pecado. Em momento algum, eles também se sentiam responsáveis por aquela situação. Ou seja, eles tinham uma visão extremamente coletiva e nada individual do que estava acontecendo. E aí o que acontece? Tem até um versículo, anotei aqui para não esquecer, o versículo 2 do capítulo 18 de Ezequiel tem uma frase que resume muito essa situação. Os pais comeram as uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Ou seja, o povo peca, o povo faz a coisa errada e a gente está pagando. Em momento algum eu estou achando que eu cometi algum erro, em momento algum eu acho que eu também preciso de conversão. Tá vendo como é que é delicada essa situação toda? Em resumo, ninguém se responsabiliza, ninguém se sente responsável pelas ações, ou seja, é um grande problema. E aí vamos voltar para o texto.
O povo, nesse contexto todo, ficava dizendo, mas Deus, tu és muito injusto. Fazendo com que a gente acabe, né, pagando pelos erros dos outros. Fazendo com que nós possamos, né, acabar passando por tudo isso, mas a gente não fez nada. O Senhor está errado, o Senhor é injusto. Por esse motivo começa dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Deus fala isso pela boca do profeta. Mas Deus vai dizer assim, ó, é a minha conduta que não é correta ou é a de vocês? Deus começa a quebrar essa visão dessa responsabilidade apenas coletiva que o povo coloca e traz uma reflexão acerca sobre a responsabilidade também individual. Versículo 26. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é pelo que ele fez que ele morre. Olha aí que interessante. Não é para ficar jogando culpa no outro. Aí você vai dizer assim, quer dizer então que todo pecado que eu faço não implica na realidade do todo? Implica. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no aspecto de igreja. Uma pessoa que é muito orgulhosa, que está num determinado cargo somente para aparecer, obviamente a liderança dela não vai gerar muitos frutos e isso atrapalha todo o grupo. Né? Então, de fato, o nosso pecado implica em muita coisa na realidade coletiva. Mas o foco do que está querendo se dizer é você parar de ficar jogando a culpa no outro e colocar a mão no peito e dizer por minha culpa, minha tão grande culpa, como dizemos dentro do ato penitencial. Depois, no versículo 27, fala do arrependimento do ímpio. E aqui já é o gancho para o evangelho, que nós vamos ver aqui no canal na quinta-feira o vídeo. Quando o ímpio se arrepende da maldade, ele muda, né? Ele se arrepende, ele se converte, ele não vai morrer, ele vai viver. Ou seja, não é porque essa pessoa tem todo um passado equivocado que ela vai meio que carregar, aspas, um karma pela vida inteira. Que ela vai ter que carregar essa cruz pela vida inteira. Mas o arrependimento sincero feito, de fato, gera vida naquela pessoa que se arrependeu. Amados irmãos e irmãs, o texto deste domingo quer nos atrair a atenção para a nossa responsabilidade. Aí, se vocês me permitem, eu queria fazer uma hermenêutica, ou seja, aplicar no dia de hoje o texto, atualizar o texto. Vamos pensar nas nossas realidades enquanto igreja? Quantos de nós ficamos dizendo o tempo todo que as coisas só dão errado por causa do outro? Vou dar um exemplo bem simples. Estamos numa reunião para organizar a festa do padroeiro. Durante a reunião, fulana de tal fez um monte de confusão. Aí eu estou lá na reunião o tempo todo calado. Calado, não digo nada, não faço nenhuma advertência, não digo que eu não concordo. E a pessoa já fazendo um monte de coisa errada e você lá, fulano faz coisa errada, mas é melhor me calar, é melhor me calar, é melhor me calar. Beleza. A festa acontece, de fato, as coisas dão errado. A pessoa depois começa, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia. E por que você não foi lá e ajudou? Você também é responsável pelo todo. Entende? Segunda coisa, vamos parar de colocar a culpa para os outros e assumir a nossa culpa. Tem gente que faz assim, eu vou dar um exemplo bem claro. Ah, eu pequei. Por que você pecou? Não, porque o diabo me tentou, a culpa é dele. Gente, o diabo te tenta, mas você cai no pecado porque você quer. Ah, mas eu pequei porque fulana fez isso. Fulana fez. Você fez também porque você quis. Você foi para aquele lugar porque você quis. Você entrou na roda de conversa, de fofoca, de etc. porque você também quis. Vamos parar de tirar da gente a responsabilidade e ficar apontando o dedo para o outro. Essa síndrome que parece muito com Adão e Eva, né? Deus chega lá, Adão joga a culpa para Eva joga a culpa para a serpente. Nós somos especialistas em jogar a culpa para o outro. Terceira coisa, não importa qual é o teu passado. Se você se arrepender, entenda, arrependimento é o desejo sincero de mudar de vida. Se você se arrepender, você vai ter frutos diante desse arrependimento. Falta essa palavra, às vezes parece na nossa boca, né, enquanto cristãos. Sabemos fazer grandes momentos de louvor, de adoração, mas de arrependimento temos pecado. Pode observar que pouca gente tem procurado, às vezes, o sacramento da confissão. A confissão é o local ideal para que eu me arrependa e em Deus possa buscar agora uma vida nova. Pense mais sobre isso. Que essa primeira leitura possa nos levar a essa reflexão. Eu também preciso ser corresponsável. Eu sou responsável por aquilo que eu tenho feito. Eu sou responsável, inclusive, pelo caminhar da igreja. Tire todo o foco coletivo. E agora também pensamos de modo individual. É importante essa reflexão, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.
Até mais!